Olá, eu sou Patrícia Caldeirão e começa agora mais um programa Diálogos. E você que está em casa está convidado a fazer parte aqui do meu cantinho de bate-papo. A gente vai falar sobre empreendedorismo no programa de hoje e toda a via sacra que é abrir uma empresa. Eu convidei aqui o coordenador de comunicação da AGE, o Valdemir Alves, e Igor Pinheiro, que é um empreendedor, um empresário cearense, que vai contar todas as dificuldades que ele enfrentou até abrir o próprio negócio. Então fica comigo porque o programa de hoje já começou. E você que está em casa, em algum momento aí pensou em abrir o próprio negócio e desistiu no meio do caminho, quando percebeu que a burocracia é tão grande que não ia dar certo o negócio? Pois é. Para debater esse assunto hoje, eu trouxe aqui o Valdemir Alves, ele que é coordenador de comunicação da AGE, e o Igor Pinheiro, ele que é um empresário cearense, que vai contar para a gente aí tudo o que aconteceu no meio do caminho até chegar à abertura do negócio. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. E tudo isso que eu falei é verdade, né, Valdemir? Porque a burocracia é grande e muitos empresários desistem aí no meio do caminho. A burocracia é muito alta e o custo dessa burocracia ainda é muito grande para poder viabilizar o negócio. Mais do que difícil de compreender os processos administrativos desses órgãos, é também um custo de pagar por esses processos. Você estava me dizendo que tem processos que giram em torno aí de R$10.000 só para a abertura da empresa. Hoje o comércio, qualquer empresa do comércio, uma empresa normal, para abrir ela já de começo, ela tem que ter no mínimo um capital de R$10.000 para poder viabilizar essas operações, desde inscrições estadual, federal, municipal, como as taxas também têm que ser pagas, como também os equipamentos necessários que esses órgãos cobram para você começar a operacionalizar o seu negócio. Agora, Igor, boa tarde. Boa tarde. E assim, um absurdo que aconteceu logo de cara, porque você é um empresário virtual, né? Exato. Você tem um e-commerce, né? E quando você foi abrir a tua empresa, pediram que você tivesse então um lugar físico. Foi muito engraçado. Como, né, uma empresa virtual precisar de um lugar físico? Exatamente, né? porque eu comecei trabalhando de casa. Então a empresa começou, a gente era microempreendedor individual, no caso sou eu, e a gente tem uma empresa de treinamentos online. Então, quando a gente começou, para eu querer abrir e ter todos os alvarás de funcionamento que precisa, pediam que eu tivesse um lugar físico e o pessoal não entendia a possibilidade. Casa. Exato. Eu colocava o endereço residencial, não, mas é residencial. Então, ainda falta uma modernização da burocracia, falta uma modernização para entender o funcionamento do mundo atual, né? Das empresas de hoje em dia. E nessa via sacra aí, em algum momento você pensou em desistir? É muito complicado que a vida do empresário, do empreendedor, tem diversas barreiras, não só na área de burocracia de abrir empresa. E no momento em que a empresa vai mal por qualquer motivo externo e ainda tem toda a burocracia de alvará, de todas essas dificuldades, é bem complicado mesmo da gente conseguir proceder, só que vida de empreendedor tem que, independente do que luta, tiver... Né? Agora, Valdemir, a gente estava falando sobre o MEI, né? Nem todos os pequenos empresários, eles se adequam ao MEI, que é o pequeno empreendedor, né? Pronto, essa é a questão lá na AGE, a gente dá muito auxílio. A questão da associação em si, ela proporciona um network para você começar a trocar informações. No caso do Igor, então, que ele estava falando até há pouco comigo, ele começou como microempreendedor, isso viabiliza o negócio de início, mas quando ele aumentou um pouco o porte dele empresarial, ele teve que fazer uma transformação. A partir do momento dessa transformação, que qualquer empresário faz, que é uma migração, que você começou a crescer, não é leve. É como se você estivesse andando e ele segurasse de uma vez e todo o seu negócio você vê ali a impossibilidade de continuar operando. Mas essa mudança ocorre então por conta do lucro que a empresa passa a ter, né? Começa a faturar, mas é tão pouco a mais que aquela questão que você já trava essa operação sem se a gente não vê em si do governo, das entidades, uma lógica na sistemática tributária, na operacionalização do negócio. No caso dele, por exemplo, ele é uma empresa virtual. Qual a necessidade dele ter um ambiente físico? A Secretaria da Fazenda do Estado de Ceará, ela não aceita você ter um e-commerce em casa, comprar e vender mercadoria pela internet, ela não aceita. E nem se você alugar um espaço virtual que a gente chama hoje de coworking, ela não aceita. Então o mundo evoluiu, mas as repartições e os órgãos causadores, não. Mas é estadual ou você percebe que essa regra é nacional? Nacional. A gente tem outras questões fora do Estado de Ceará.
E também tem essa dificuldade também lá, mas aqui a dificuldade é muito maior. Quais são os principais empecilhos aí pela frente? Os principais empecilhos logo de início, por exemplo, se for empresa do comércio, você tem que ter um custo com um equipamento só que custa em torno de R$ 2.500. Um equipamento para você começar a rodar o seu negócio. Após disso, que equipamento é esse? É um equipamento que eles chamam módulo fiscal eletrônico, para você poder emitir o seu cupom fiscal. O cupom fiscal. Exatamente. A maquineta de a cupom fiscal. maquinetazinha que mudou agora, passou a ser eletrônica. Né? Só você ter que desembolsar R$ 2.500 com esse equipamento, ponto. Fora isso, tem que ter um sistema homologado pela Cefaz. A Cefaz que vai lhe dizer se você pode ou não vender. Entendeu? Ela vai dizer, olha, você só pode comercializar com essas pessoas. O governo restringe muito essas questões. Então, assim, a gente vê que as pessoas tentam prosperar, o mercado tenta ir, a gente vem de uma crise muito forte e em muitas situações dessas o Estado não acompanha, não facilita a situação em si. Bem recente, em 2015, as empresas de e-commerce do país inteiro quase fecharam, por causa de uma mudança da lei que atingia diretamente os estados. Aumentou drasticamente o custo tributário. Isso foi ter todo ser revisto, chegou a ser Supremo Tribunal Federal, mas hoje, um caso bem próximo da gente aqui em Fortaleza, a questão dos alvarás. É ilógico você ter que renovar todo ano o seu alvará de funcionamento. Imagina o seguinte, Patrícia, você tem sua empresa, foi lá, se legalizou 100%, mas ano que vem você tem que pedir de novo a autorização para a Prefeitura de Fortaleza para funcionar. É desgaste, porque quando a gente bate de frente aí com os órgãos públicos, né, estaduais ou municipais, esse é o grande quê da questão, né, Igor? E foi engraçado que justamente isso, quando eu passei do microempreendedor individual para o microempresário individual para a microempresa, minha operação mudou drasticamente. Muita coisa foi adicionada para eu poder fazer, que eu não tinha uma estrutura que eu aguentasse realizar tudo isso. Então não foi uma transição tranquila. Então todos esses trâmites para a gente conseguir suportar essas operações acabam desgastando com tudo isso. Inclusive também em relação ao alvará, minha empresa é de funcionamento online. Então tem alvará que nem existe, que é necessário que eu tire, que eu não posso tirar porque não existe algo que se enquadre justamente no meu tipo de empresa. Então, falta um pouco também da modernização de entender no mundo aí que a gente vive. E até para fazer um checklist o que se enquadra em quê, né? Em que momento aí dessa burocracia gigante você falou assim, meu Deus do céu, não vai ter fim, tá difícil. Em que momento que você achou mais difícil para Foi justamente nessa transição do microempresário individual para a microempresa. Que nessa transição eu tive que ir atrás de teve que pagar muitas taxas, ir atrás de muitos documentos certificados para eu conseguisse realmente abrir. E na hora que eu enviava para o órgão para realmente oficializar, ficava uma complicação, ficava sempre ali faltando assinar algum documento e demorava muito. Então era uma coisa que sempre você sentia que estava arrastando. Não era uma coisa que você percebia que estava dando tudo certo, você tinha que ficar ligando. Quanto tempo durou? Durou aproximadamente 2 meses, 3 meses e na complicação. E eu imagino que essa duração de tempo aí só na burocracia é dinheiro que se perde, né? É dinheiro. Então, assim, nesse contexto, a AGE acaba facilitando muito a vida do empreendedor, porque a gente gera relacionamento, tem esses problemas que algumas pessoas já passaram, e a gente troca essas informações e que às vezes a gente consegue, muitas vezes, ajudar o colega empresário a ter uma maior facilidade nessa tramitação. Até explica para quem está em casa o que é a AGE. A AGE é uma associação de jovens empresários, cujo objetivo é promover o desenvolvimento econômico dentro do município de Fortaleza, também trabalhar questões sociais, bem como também ações de interesse comum da sociedade. Porque já diziam um filósofo, agora não faltou o nome, mas ele dizia que uma nação só é próspera através do emprego, através de renda, através de empresas. Então, assim, nosso estado, nosso município só vai ter prosperidade com geração de riqueza. Como vai prosperar se não se consegue nem abrir uma empresa, né? É porque a gente tem que entender que às vezes a gente fala de empresário, de empreendedor e pensa logo as grandes multinacionais. Só que o mercadinho ali da esquina é um empresário que está tentando fazer acontecer, só que esses entraves dificultam a legalização dele e quando a fiscalização vai lá e vê que está tudo errado, acaba tendo que pagar uma multa e desistindo de criar um emprego. Quem sabe o sobrinho dele não poderia ajudar no caixa ou coisa do tipo. Então, o grande gerador de emprego no nosso país são esses pequenos empreendimentos. Os empreendimentos informais. Exatamente. Né? E a gente não consegue formalizar isso por conta da alta burocracia. Então é difícil a gente culpar esse pequeno empresário, essa pessoa que nem tem a instrução necessária para saber de tudo que precisa, que ele está fazendo algo errado. Às vezes ele simplesmente não sabe. Agora, quem está em casa,
vai procurar a AGE, o que você vai poder ajudar esse pequeno empreendedor, esse jovem empreendedor? O principal ponto da AGE, que na minha concepção, que já estou lá há algum tempo, há quase 4 anos a gente está lá, colaborando e contribuindo, é a troca de informação, é o compartilhamento de dificuldades. A gente tem a AGE, a gente tem diversos setores, a gente tem serviço, tem comércio, tem indústria. Então todas essas pessoas que têm experiência, que passaram por traumas como o Igor passou, de estar empreendendo essas dificuldades, e principalmente a possibilidade de trazer grandes empresários para também contar a história deles, para que a gente possa ver que fala o sucesso foi da noite para o dia, demorou 10 anos, demorou 15 anos, de muita luta, muita dedicação, e que no final a gente sempre tem essa recompensa, através desses cases, através dessas informações. Por exemplo, então lá a gente tem advogados, temos contadores, e acaba que esses profissionais liberais acabam influenciando e facilitando a troca de informações e orientando como abrir o seu negócio, ou até mesmo alguma dificuldade ali, de algum entrave, ter essa ajuda. Mas como que funciona? É uma prestação de serviço gratuita, a pessoa tem que se associar? Não, a pessoa obrigatoriamente tem que se associar, tem que ser associado, e a gente tem 2 modelos de associado. Tem um associado mesmo normal e tem um associado agente, que é aquela pessoa que quer empreender ainda, mas não tem seu negócio, mas quer estar naquele ambiente que acaba sendo um ambiente de consenso que lhe leva a facilitar a abertura do seu negócio, tá bom? E aí você precisa ter de 18 até 32 anos para poder estar participando, tá certo, desse movimento jovem empresarial, porque ele é um movimento de formação. Ele não é um movimento que eu vou poder ficar por tempo determinado. Ou eu saio porque eu chego até a coordenação geral, ou eu vou sair pela minha idade, porque lá é um ambiente para a gente formar as pessoas, formar os líderes para tentar mudar essa situação que a gente vê aí da burocracia. Qual é a sua formação, Igor? Eu faço engenharia civil. E a prestação de serviço pelo online, qual é da sua empresa? É educação online. Eu contrato professores e empresários do ramo de engenharia civil que já estão no mercado e eu conecto com universitários e recém-formados com conteúdos práticos que por muitas vezes, por algum motivo, não é visto na faculdade, conteúdos de inovação da engenharia. Mas a tua empresa também insere esse pessoal no mercado de trabalho? Insere no sentido de conhecimento. A gente fornece... Network, né? Não, a gente fornece um curso online e ele pode assistir o curso, entender, compreender e aplicar aquilo na prática. Porque por muitas vezes você sai da faculdade e tem aquele, e aí, o que eu faço agora? Tem muito conteúdo que você não vê lá dentro. Então ele consegue se especializar de uma forma melhor, fazendo cursos de extensão específicos para a área que ele queira, de conteúdos inovadores, conteúdos diferenciais práticos dentro da engenharia civil. Legal. Como que você conheceu a AGE? Eu conheci a AGE por meio de um anúncio no Facebook, na hora que eu fui falar com um amigo meu, que ele estava na associação, aí ele me convidou, entrei lá para ver como é e estou aí no começo da associação para ver como é que está. A AGE é o começo. Ele é o começo de uma formação empresarial, de uma formação de relacionamentos de ambiente empresarial. O maior objetivo dela é formar você um líder da sua área empresarial, lhe proporcionar riquezas tanto de aprendizado, como de ter acesso a grandes empresários, para você entender como eles conseguiram chegar lá. Mas até esse intercâmbio. Intercâmbio, né? Também. A gente está fazendo uma missão nacional agora. Uma boa parte das pessoas da AGE estão em São Paulo, conhecendo várias empresas, conhecendo bancos, conhecendo operações, conhecendo empresas de ponta de tecnologia, exatamente para formar essas pessoas verem o mundo de uma maneira geral. E para a gente poder vir aqui e contribuir na nossa cidade e para o nosso estado. Bom, o programa Diálogos fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. A todos um excelente final de semana.